Boa noite, gente. Tudo bem? Eu voltei aqui de novo para contar mais um pouquinho para vocês da minha história. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo. Agradecer a vocês por estar curtindo e compartilhando a minha história. E pedir que vocês continuem curtindo, compartilhando. E que Deus esteja na vida de todos nós. Que vocês sejam alcançados pela graça, pelo amor e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para todos que eu estou muito feliz e muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, por toda a mudança, por toda a capacidade de enxergar o meu erro e de pedir perdão por tudo que eu fiz. Eu quero dizer para vocês que não é fácil eu vir aqui diante das câmeras e contar tudo da minha vida. Mas é uma necessidade que eu sinto, um desejo que eu sinto em mim, que as pessoas saibam como que eu mudei, como foi bom essa mudança na minha vida, como eu estou me sentindo bem, como eu estou feliz, assim. E eu quero falar para vocês que Deus é tudo na minha vida, é o meu foco, é a minha prioridade. E com Ele eu posso todas as coisas. E se eu falo da minha vida, estou falando o que aconteceu comigo. Tudo que eu falar com vocês aqui foi verdadeiro, entendeu? É tipo assim, como que se eu achasse assim uma saída para justificar que a minha vida mudou. É uma transformação tão gostosa, umas coisas tão maravilhosas que acontecem que eu quero transmitir. É muita coisa para caber dentro de mim, é muita alegria. Eu quero dividir com vocês. Gostaria que todo mundo tivesse uma experiência do sobrenatural com Deus, que nem eu tive. E vocês irão saber, mais na frente eu vou contar desse sobrenatural que Deus fez na minha vida. Foi uma experiência que eu nunca na minha vida tinha sentido. E eu quero que você continue me seguindo, curtindo e ouvindo a minha história, que eu vou chegar nesse ponto. Eu vou contar para vocês o sobrenatural da minha vida. E eu quero continuar falando também de onde eu parei, né? Eu parei quando eu estava vindo de São Paulo para minha casa, lá no Maranhão, lá onde a minha mãe morava. Eu voltei para lá, que eu estava em São Paulo, né? Que nem eu estava continuando contando a história, que eu morava em São Paulo e tal. E aí eu só voltei para casa quando quando eu recebi um telegrama da morte da minha mãe. Foi muito difícil, gente. Gente, vocês não imaginam a dor que eu senti, o sofrimento que eu tive naquele momento, que meu chão abriu. Eu não sabia se eu respirava, se eu falava, se eu lia, se eu rasgava. Eu não sabia se eu acreditava naquele envelope. Sabe como você tem uma coisa tão preciosa sua, que é sua mãe, o seu o bem maior que eu tinha era minha mãe. Eu achava que ela nunca ia morrer, que ela nunca ia sumir, que ela ia estar ali, que ela nunca ia se mudar de casa, que ela ia ficar ali naquele lugar, que eu poderia rodar o mundo inteiro e depois eu ia encontrar ela, que ela ia estar lá. Entendeu? Foi uma barra para mim. Eu sofri demais naquele tempo. E o pior é que eu só fui lá no Maranhão, só fui chegar lá 14 dias depois da morte dela, porque eu não tinha como chegar lá, não tinha dinheiro. Eu estava vivendo bem, eu estava com alguém, mas eu não tinha condições de viajar de avião, pagar um avião rápido e chegar lá, como hoje eu posso pagar, né? Mas naquele tempo eu não tinha. Naquele tempo os recursos eram mínimos mesmo. Tem muita coisa que naquele tempo a gente sofria muito, que a gente não tinha as oportunidades que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, nós temos um celular para gravar um vídeo, né? Eu, por exemplo, quando eu morrer, esse vídeo aqui, o meu filho vai ver. Mas eu não tenho um vídeo da minha mãe para me ver. As coisas vão mudando.
tecnologia vai evoluindo, vai ficando tudo mais fácil. E é nessa facilidade que eu quero que eu venha entender que tudo na vida é possível, mas se você tiver Cristo, porque se não tiver Deus não adianta. E ali naquele lugar eu sofri, eu senti vontade de morrer. Quando eu cheguei lá eu não vi minha mãe, já tinha 14 dias que ela tinha sido enterrada. E aquele sofrimento, aquela tristeza, aquele abatimento, a minha irmã triste, o meu pai triste, a casa triste, era tudo triste, não era mais a mesma coisa, era a minha primeira experiência com a morte da minha mãe aqui dentro, que eu já tinha tido uma experiência antes, né? Que era a experiência da morte da minha sobrinha, da Mairena. Mas uma morte assim, que arrancava o meu coração, que me estraçalhava toda. Eu nunca tinha sentido aquela dor era terrível. Aquela dor me agoniava, me matava, me massacrava. Tinha noite que eu queria morrer, que eu queria me matar. Mas eu lembrava, olhava do lado, eu via o meu pai, via os meus filhos. Porque eu tinha uma culpa em mim, uma culpa que eu carregava, que eu poderia ter tido muito mais tempo com a minha mãe, que eu não poderia ter corrido. Minha mãe tinha pouco tempo de vida e eu não sabia. Eu poderia ter ficado lá com ela, igual minha irmã ficou. Minha irmã nunca saiu de perto da minha mãe. Ela não carrega essa culpa que eu carrego em mim. Esse sofrimento de não ter feito, de não ter dado todo o carinho, todo o apoio para ela, de não ter feito carinho, de não ter cuidado da minha mãe. Isso dói no meu pensamento, na minha cabeça. Isso até hoje eu sinto. Eu sei que Deus me curou de tudo, mas essa lembrança dói. A perda dói, em qualquer momento na vida ela dói. E a certeza de que se eu tivesse ficado com a minha mãe, eu tenho certeza que eu não teria essa culpa. Eu ia ter essa dor, essa saudade, mas eu não ia ter a culpa de não ter feito ela feliz, de não ter ficado com ela, porque eu sei que ela chorava muito por me ver, ela sentia muito a minha falta. E aquilo ali vinha me tormentando a minha cabeça. Eu passei muito tempo, assim, muito tempo, com essa culpa de saber que a minha mãe morreu sem me ver. E quando eu lembrava que ela falou na rodoviária, na última vez que me viu, ela falava, filha, ela me abraçou forte e falou para mim, filha, eu sinto que eu nunca mais vou te ver. Aquilo doeu em mim, dói até hoje quando eu lembro, né, que ela falou isso para mim. Eu lembro que eu respondi para ela, mãe, claro que não, mãe, você não vai morrer nunca. Você é minha super-herói, como é que eu falava? Super-herói, super-heroína, é. Você é minha super-heroína, você vai estar sempre aqui, mãe. Eu que tô saindo, você vai ficar aqui, eu volto para te ver. Eu nunca tinha passado nem um ano sem ver minha mãe. E nesse tempo aí eu passei um ano, foi o tempo que eu passei um ano sem ver. E ela se foi, ela partiu. Eu perdi minha mãe. Tudo que eu tinha de mais constante, toda a segurança, toda a confiança que eu tinha, estava ali. Estava ali naquela mulher que um dia foi para a rodoviária me levar e me abraçou. E o pior que você não sabe, naquele tempo eram os vale-transporte de papéis. E ela me ajudando a levar as malas, ela colocou os vales dela dentro do bolso da minha jaqueta, né? Para me ajudar para subir lá, para pegar o ônibus para ir para São Paulo. Mas vocês não acreditam, gente. Os vales da minha mãe foi dentro da minha jaqueta. Os vales transporte da minha mãe voltar no ônibus para minha casa, para casa dela,
ficou dentro da minha jaqueta e minha mãe não tinha mais nada, só tinha aqueles vale transporte. E eu fui ver isso 2 horas depois que o ônibus já estava na estrada. A minha mãe andou da rodoviária a pé lá para casa dela e era longe. Isso também me doía minha alma, que minha mãe não ia pensando, cansada, né? E andando e pensando. Gente, foi muita coisa. É muita coisa que dói em mim. É muita superação que eu tive. E eu agradeço muito a Deus por tudo. Eu não consigo mais gravar. No próximo vídeo eu continuo. Obrigada, boa noite.